Olá, professora Ilma Moraes de volta com vocês. E hoje a nossa dica será sobre números primos e compostos. Vamos aprender a história, a definição e a relação desses números. Vamos lá? Então, números primos e compostos. Aprenda a diferença entre essas duas classes e o que elas são exatamente. Podemos classificar todos os naturais maiores do que 1 em apenas dois grupos, os primários e os compostos. Os primários nada mais são do que os famosos números primos. Já os compostos são todos os outros números e recebem esse nome porque são uma composição de números primos. Ou seja, qualquer número não primo, ele pode ser decomposto em fatores primos. Para entender um pouco mais sobre esse número, criamos um conteúdo falando sobre a história, a definição, a relação entre números primos e números compostos. Vamos entender um pouquinho dessa história? Nós vamos voltar um pouquinho o tempo, lá em 530 a.C. Apesar de Pitágoras ele não ter deixado nada escrito sobre o assunto, acredita-se que as primeiras noções e estudos sobre os números primos e compostos surgiram na escola pitagórica, exatamente por volta de 530 a.C. Porém, foi somente em 300 a.C. que Euclides de Alexandria, que era um outro matemático, ele demonstrou a existência de infinitos números primos. Os gregos da escola pitagórica, eles viam o número como uma unidade e os demais números, os números naturais, o 2, 3, 4, 6 e assim sucessivamente, eles enxergavam esses outros números como conjuntos de unidade. Esses eles chamavam em grego de arismos. Então eles dividiram os arismos em dois grupos. Os números primos eram chamados de protoarismos, que são os que não podem ser obtidos através do produto de outros arismos. Já os números compostos, eles eram chamados de síntetoarismos, em grego, ou seja, são os que podem ser obtidos através do produto de outros arismos. Sendo assim, gente, os gregos, eles acabaram dividindo os naturais em três classes: a unidade, os números primos e os números compostos, né? Nós sabemos que os números primos, né, ele possui somente dois divisores naturais distintos, o 1 e ele mesmo. Os números compostos, ele possui mais de dois divisores naturais distintos. Vamos classificar aqui abaixo, para vocês observarem como é que é feito essa divisão. Observe que na primeira coluna, nós temos como divisores dos números somente o 1 e ele mesmo. Portanto, os números 2, 3, 5, 7 e 11 são números primos. Já na segunda coluna, observe que nós temos mais de dois divisores em todos. Portanto, os números 4, 6, 8, 10 e 12 são chamados de números compostos. Certo? Daí, nós também estudamos um pouco sobre um matemático lá do século 300 a.C., que estudou o crivo de Eratóstenes. Já ouviram falar nesse crivo? Não? Pois vamos conhecer agora. O matemático Eratóstenes, ele criou um método simples e prático para encontrar os números primos até um determinado valor. Ele fez uma tabela de 1 até 100. Observem a tabela. E começando pelo primeiro primo, que é o 2, ele eliminou todos os seus múltiplos. Em seguida, eliminou os múltiplos de 3, depois disso, os de 5 e finalmente os múltiplos de 7. Após fazer isso,
chegou ao resultado de que todos os números que restaram, com exceção do 1, que não é um primo, todos os outros que sobraram são primos. Como podemos ver aí na tabela, os números que estão pintados são os 25 primos que temos entre 1 e 100, entre os números 1 e 100, ok? Essa foi a nossa dica de hoje, né? Eu espero que tenha lhe ajudado a entender um pouco sobre os números, primos e compostos. E se você gostou, dê o seu like, não se esqueça de inscrever no canal e até a próxima dica. Beijos!